Antes de qualquer porta se abrir, antes de qualquer banco ser ocupado, antes de qualquer voz se levantar em louvor, Deus já estava agindo. Ele já estava preparando pessoas, encontros e histórias que atravessariam o tempo. A fé que nos reúne hoje não nasceu do acaso, nem de um momento isolado. Ela foi construída com oração, perseverança e passos simples de obediência, dado por pessoas que talvez nunca imaginassem o alcance daquilo que estavam vivendo. A história da Harpole Baptist Church não começa hoje. Ela começou muito antes de nós. No final dos anos 1700, a Inglaterra vivia um tempo de avivamento espiritual. Homens e mulheres comuns foram despertados para uma fé viva, prática e transformadora. Em Harpole, um pequeno grupo de cristãos passou a se reunir com simplicidade e devoção. Não havia estrutura, conforto ou grandes recursos. Havia apenas um coração totalmente rendido a Deus. Em 1809, mesmo com recursos limitados, esses cristãos deram um passo de fé e construíram uma capela. Foi um ato de obediência, de coragem e de confiança em Deus. Alguns anos depois, em 1823, 8 pessoas fizeram uma aliança diante do Senhor, e assim a Harpole Baptist Church foi oficialmente formada. Com o passar dos anos, a igreja cresceu, vidas foram alcançadas, famílias transformadas e a fé foi fortalecida naquela comunidade. O tempo seguiu seu curso e com ele vieram mudanças. Em 2010, a congregação decidiu mudar seu local de reunião. O templo foi fechado. Por um momento, parecia que uma parte daquela história havia terminado, mas o fechamento de um prédio nunca significou o fim da igreja. Alguns membros da Harpole Church permaneceram firmes. Mesmo sem o templo, continuaram se reunindo todos os domingos à tarde no centro comunitário de Harpole. Sem paredes históricas, sem bancos antigos, mas com fé, perseverança e comunhão, porque a igreja não é feita de tijolos, mas de pessoas. Enquanto isso, em Northampton, Deus começava a escrever um novo capítulo dessa mesma história, de forma simples e inesperada. Na casa da Tati e do Juliano, uma célula teve início. Eles não conheciam ninguém, não tinham planos de fundar uma igreja, nem imaginavam o que Deus estava prestes a fazer. Tudo o que desejavam era abrir as portas da sua casa e falar do amor de Jesus. O que começou como um culto familiar em uma sala comum, com poucas pessoas e uma oração sincera, passou a crescer naturalmente. Pessoas começaram a chegar, pessoas com o mesmo propósito, como Márcia e Juliane. A palavra foi sendo anunciada, vidas foram alcançadas, corações foram reacendidos, sem pretensão humana, mas com clara direção divina. Aquilo que era uma célula começou a tomar proporções maiores. Foi nesse caminho que aconteceu o encontro entre o Juliano e o pastor Derek. E naquele encontro, Deus começou a unir histórias que pareciam diferentes, mas que sempre fizeram parte do mesmo plano. A célula se filiou à igreja de Harpole, e o que havia começado em uma casa passou a se reunir aos domingos pela manhã no centro comunitário do bairro. Tornávamos-nos parte da Harpole Baptist Church, uma igreja com raízes profundas no passado e um novo fôlego para o presente. Com o tempo, nasceu no coração da igreja um desejo, retornar ao templo que havia sido fechado anos antes. Não foi um processo simples, houve espera, houve desafios, houve oração e perseverança. Mas Deus permaneceu fiel. Quando finalmente a oportunidade surgiu, a igreja respondeu unida. Cada pessoa contribuiu da forma que podia, com trabalho, recursos, tempo e amor. Irmãos trabalharam lado a lado, mãos se uniram, e cada pequeno gesto se tornou parte de algo muito maior. O que estava fechado começou a ganhar vida novamente. O que parecia esquecido foi restaurado. O templo começou a respirar outra vez. Este novo templo não representa apenas uma reforma física. Ele representa um novo tempo para a igreja. Um tempo de amadurecimento, de responsabilidade e de compromisso renovado com Deus e com a comunidade. Cada parede restaurada carrega a marca da dedicação dos irmãos. Cada detalhe reflete a união de um corpo que escolheu caminhar junto. A Harpole Baptist Church existe para glorificar a Deus, edificar vidas e servir a comunidade. Existe para ser um lugar de esperança,
de restauração e de encontro com Cristo. Um espaço onde famílias são cuidadas, onde vidas encontram propósito e onde o amor de Deus é vivido de forma prática. Hoje, ao reinaugurarmos oficialmente este templo, fazemos isto com gratidão e alegria. Alegria por tudo que Deus já fez, por tudo que Ele sustentou ao longo dos anos e por tudo que ainda fará. Cada passo até aqui foi guiado por Ele. Cada porta que se abre hoje carrega o testemunho da sua fidelidade. Celebramos não apenas um novo começo, mas a continuidade de uma história que Deus escreveu e que continua escrevendo. Uma história marcada por fé, perseverança e unidade. Porque o mesmo Deus que começou essa obra séculos atrás é o Deus que nos sustenta hoje. E enquanto houver pessoas dispostas a caminhar juntas, a abrir suas casas, seus corações e suas vidas, a igreja continuará a vida. Hoje celebramos o passado, vivemos o presente e avançamos com esperança para o futuro, para a honra e glória de Deus.